Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras da quinta-feira são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 8, cujo título é Obreiros Atentos, e que está em Tiago, capítulo 1, versículo 23. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema de hoje, é com renovada alegria que convidamos o nosso querido amigo Anderson Faria, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja muito bem-vindo, Anderson. Sejam todos também bem-vindos, a essa casa que é o meu coração. Bom, pessoal, na outra palestra que eu fiz aqui, eu contei uma história, de uma quase anedota, de Teresa d'Ávila. E hoje eu vou trazer aqui uma historieta, de uma reunião que aconteceu e que foi registrada por Humberto de Campos, o espírito, nas zonas infernais. E é basicamente o seguinte: teve uma reunião, o chefe das legiões do mal chamou a todos e buscando ideias para enfraquecer o espiritismo, porque o espiritismo estava transformando os corações, fazendo aqueles que lhe entenderam o propósito a buscar mudança em si próprios e não para os utilizar, o evangelho como chicote a ser aplicado nos outros, mas como manual de vida e de transformação em busca da purificação da própria alma. E ele foi buscando, perguntas, foi soluções. Aí teve uma hora que o chefe das legiões da incredulidade falou assim: não, vamos semear entre eles que Deus não existe, que o universo foi todo fruto do acaso e de que Deus, se existe, possui as leis, mas essas leis se aplicam somente à natureza. Isso como se a gente não fizesse parte da natureza, E o chefe respondeu, falei: não resolve, que quanto mais eles se aprofundam no entendimento e na humildade, mais eles percebem a assinatura do Criador em todas as coisas da natureza. E assim foi passando, até que chegou, teve o chefe da IRA também, queria mencionar o chefe da IRA. E o chefe da IRA foi e respondeu, falei: não, vamos esparramar a discórdia, vamos colocar um contra o outro, vamos fazer com que o orgulho os torne incapazes de se desculparem ou de perdoar, e que se achem tão melhores uns que os outros que se achem na capacidade de julgar uns aos outros, e com isso causar dissensões entre todos eles. E o chefe das legiões do mal falou assim: não, isso não resolve também não, porque como eles estão em contato com a doutrina espírita e com o evangelho de Jesus, eventualmente farão um exame das consciências deles e, se impelindo a humildade que ainda não possuem, buscando a melhora em si mesmos, acabarão por se perdoar e acabarão por formar laços ainda mais fortes quando o perdão se tornar completo. Aí chegou o gênio,
o chefe das legiões da preguiça. E, inicialmente, ele deu uma dica, né? Que o chefe ficou meio perturbado. Ele falou assim, não, vamos falar que Deus é o Senhor do universo, de que Ele é soberano em tudo, e que Jesus é o mensageiro dele. Enfim, de que... O que está acontecendo? Mas, enfim, de que Jesus é o divino mensageiro, de que o Evangelho, né, abre para todos nós a capacidade, né, de examinarmos a nós mesmos e nos melhorarmos e desparramar a paz para todo mundo e, com isso, alcançar a felicidade. O chefe das legiões do mal pensou assim, você está ficando doido? Justamente isso que a gente quer tirar do coração deles. Mas, mestre, o senhor mesmo falou que não adianta tirar do coração deles isso aí. Deixa eu terminar de falar. Eu estou dando uma adaptada aqui, viu, gente? Porque o texto é grande. Então, depois, né, de ninguém ter dado uma sugestão boa, o chefe das legiões do mal falou assim, não, então continua. Vamos falar tudo isso, mas vamos também falar que há tempo. E com a verdade da eternidade, vamos induzi-los a não buscar a própria reforma, a deixar para depois, para uma próxima encarnação, para um próximo momento, tudo aquilo da lei que eles deveriam estar cumprindo. Aí não vai fazer diferença se eles conhecem o Evangelho, se eles acreditam em Deus, se eles têm a fé. E mesmo se eles trabalharem, porque estarão estacionados. E aí não faz diferença nenhuma se estão ou não sendo discípulos do Cristo, porque não haverá transformação alguma. E é exatamente esse o nosso objetivo. E o chefe, né, das legiões do mal ficou estupefato, falou assim, isso funciona. Né? E todos os espíritos, né, malignos, servidores da ignorância, aplaudiram, né, e vibraram, porque ali estava a possibilidade de se alcançar a vitória do mal, não só nesse planeta, mas em qualquer planeta. Então, que não tenhamos a preguiça de buscar dentro de nós, que sejamos trabalhadores atentos, obreiros atentos. Na seara que viemos cultivar, essa seara é primeiramente o nosso íntimo, né? Esse matagal que ainda conservamos em nossos corações e em nossas mentes. Então, eu queria abrir com essa mensagem, né? Uma mensagem até, né? Uma história até preocupante, né? Mas procedamos, né? Cada um segundo as suas obras. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as tuas obras. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncios aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Bom, a boa nova é de que a boa nova é o próprio Jesus, né? Quando ele vem representando o Criador e vem nos dizer,
né, que somos capazes de sair daquela condição animal, né, e a gente percebe isso naquela época, há 2000 anos atrás, e um pouco antes, os seres humanos viviam quase na condição de animais. Boa parte da humanidade daquele tempo não sabia nem escrever. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de que a lei, naquele tempo, permitia que alguém fosse crucificado. A lei romana permitia que o pai dispusesse da vida do próprio filho. Se ele achasse que o filho ia dar trabalho, que estava causando vergonha para ele, ele podia simplesmente matar. E o governo, as autoridades da época não iam fazer nada. Se isso não é até mais cruel do que um animal faria, né? É complicado. Mas enfim, e quando comungamos realmente com o Mestre, que entendemos as nossas obrigações, e segundo o que Jesus nos ensinou, existem 2 mandamentos que resumem todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ele usa a palavra semelhante para falar do outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. E por que ele falou semelhante? A gente pode voltar em Gênesis 1, quando está escrito lá: e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A primeira parte é que Deus é espírito. Então somos também espíritos. Mas ele dá uma indicação do tipo de semelhança. Do que semelhança significa? Significa que é igual? Não. Significa que é o possível, porque embora sejamos seres espirituais, não somos Deus. E não entendemos Deus. Embora a gente veja a assinatura dele em tudo o que a gente observa. Ele é a causa primeira de todas as coisas, segundo a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Pois bem, então quando Jesus fala que é semelhante a amar ao próximo como a ti mesmo, ele está entregando aí a fórmula para se amar a Deus sem compreendê-lo, sem entender-lhe o propósito, porque a gente não precisa entender o propósito de Deus. Deus é. Deus não teve início, Deus não terá fim. Deus está fora do tempo e do espaço, Ele criou o tempo e o espaço. Então, quando fala assim, Deus criou o mundo, alguns vão pensar na Terra, outros vão pensar na galáxia, outros no universo, outros em multiversos. Mas é importante que ele dizer que ele criou tudo e todos. É possível entender o tamanho do que é isso? Porque o universo observável, ele é limitado pela quantidade de coisas que a gente consegue ver no céu e vai se diminuir cada vez mais, porque o universo está crescendo. E a luz que foi emitida pelas estrelas mais longe, vai chegar um momento em que elas não conseguirão alcançar os nossos olhos, mesmo na velocidade da luz. Então a gente tende a, se depender da luz física, não entender nem o próprio universo físico. Estaremos limitados. Pois bem, então a semelhança, né, que ele busca nos ensinar é que quando a gente tem que amar o próximo, é difícil. Amar a todos, sem restrição, é muito difícil. Você não concorda, você discorda, você acha que não deve conversar com fulano de tal, porque ele é isso, aquilo, depende, inclusive do caráter da pessoa. Até porque Jesus fala, né? Vieste me visitar
Eu estive preso e vieste me visitar. Pois bem. Pode? E Jesus, né, ele cita um profeta, eu estou na dúvida agora se é Isaías ou Joel, de que vós sois deuses. Bom, qual que é a diferença de Deus para deuses? Deus cria, deuses transformam. E começando a transformar a si próprios. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Pois bem, a cada qual, né, segundo as tuas obras, né? A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos, e depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. É o abrigo do coração, não somente o abrigo físico. Né? Quantas vezes, né, a pessoa te liga, você está extremamente ocupado, né? Mas você nota na voz da pessoa que ela está precisando de conversar. Né? Eu mesmo, enquanto vinha para cá, 2 pessoas me mandaram mensagem pedindo. Eu falei, vou fazer a palestra, é urgente? Felizmente, disseram que podia ser para depois, né? Talvez em respeito à questão da palestra. Mas, gente, 15 minutos, todo mundo tem. Né? E André Luiz, né, em uma das mensagens dele, fala: quanto trabalho pode ser feito em meia hora? E quanto trabalho também pode ser desfeito, né, gente? Porque aquele Davi, né, de Michelangelo, aquela estátua, né, beira a perfeição, né? Precisou de um espírito evoluir muitos e muitos anos. Enxergar dentro daquela pedra, né, daquele pedaço de granito, um homem com formas perfeitas e retirar todo o excesso. Ele não moldou, ele retirou o excesso. E se ele dá uma martelada errada, perde tudo, né? Perde tudo. Pensa, você está lá terminando o nariz, você dá uma... a gente vive quebrando o nariz, gente. A gente vive quebrando o nariz. Então, esse aperfeiçoamento que a gente tem que buscar para amar uns aos outros, ele nos faz modificar. Porque, veja bem, amar aos outros como a ti mesmo. Ou seja, é dar aquilo que você dá para si mesmo aos outros. E a palavra de amor fala em que direção. Né? É claro que se você faz mal para si mesmo, você não deve oferecer isso para os outros. Né? E assim, e às vezes a gente é conhecido pela generosidade errada, né? Na minha juventude eu, né, não só paguei muita bebida para amigo meu, mas como eles pagaram para mim também. A gente não sabia o tanto que a gente estava se prejudicando. Infelizmente, uns 3 ou 4, né, dessa turma acabaram partindo mais cedo por causa do álcool. Uns por acidente, né, por isso que eu falo 3 ou 4, né, porque a gente não sabe
a gente não tem certeza, mas pelo volume que costumava beber, é bem possível. E outros por doenças, né? Um teve que fazer um transplante, né? E o outro teve um problema de reação autoimune no intestino, chamado doença de Crohn. E só fica saudade, né? Do que poderiam estar fazendo com a vida deles agora. Todos deixaram filhos, esposa, né? E assim, parte do coração da gente, né? Eu queria não ter jamais oferecido bebida a ninguém e nem aceitado. Porque se eu tivesse aceitado, eu não ia ter vontade de oferecer, né? Mas enfim. E respeitando o caráter tarefeiro do progresso e da ordem da luz, do bem, o lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da divina providência. Atencioso para as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente. Aí eu vou falar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte que é muito interessante, né? Uma leitura que às vezes a gente não presta atenção. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avança. As pessoas inteligentes, elas são capazes de abrir caminho tanto para o bem como para o mal. A inteligência é só uma ferramenta. É só uma ferramenta, um instrumento divino que nos é dado. Mas que ela deve estar muito alinhada com a lei de liberdade. A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz, a gente está plantando, semeando para o futuro. Então, quando você usa a inteligência aqui na Terra para fazer o bem, né, para orientar, para tranquilizar, né, para levar a verdade no máximo do seu entendimento, mas com humildade, porque quem pode levar qualquer coisa de verdadeiro se não tem humildade? Porque para buscar a verdade, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você não sabe o que é verdade. Senão você não precisava buscar. Então vai ter momentos nas nossas vidas que a gente vai ter certeza de que está certo. Cuidado com essa certeza. Cuidado com essa certeza. Pode nos afastar dos melhores ambientes em que a divina providência nos colocou as possibilidades de auxílio. E se a gente junta com isso aí, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, você corre do lugar que deveria te educar. Do papel que você teria de ter para construir um mundo melhor. O castelo que será a fortaleza do Espírito de Deus nessa terra, no mundo em que vivemos, nesse mundo criado. E é óbvio, se a gente usar isso no outro caminho, estacionaremos, seremos responsáveis pelo nosso estacionamento e pelo estacionamento de outros. Né? E as pessoas viram para a gente e falaram assim, mas por que os obsessores são tão revoltados? Por que eles nos perseguem? Porque ignoram, principalmente por ignorância. Não é maldade simples, porque se você sabe que se você entende que praticar o mal te atrasa, te deixa infeliz, para que, meu Deus do céu, que você vai continuar insistindo nisso? Mas agora imagina no espírito que ensinou a pessoa os caminhos da ganância, os caminhos do orgulho,
os caminhos dos erros fragorosos que a vaidade nos impõe. A justiça nesse obsessor revoltado em perseguir esse irmão que de uma hora para outra, foi o que eu fiz? Porque ele, como ele induziu os outros, provavelmente ele era mais inteligente. Os outros não questionaram. É um grande sinal de inteligência questionar. Mas questiona com sinceridade. Não questiona só para confirmar aquilo que você já acredita saber. E a gente, ultimamente, por vários motivos, temos usado a crítica para criticar pessoas e não para criticar supostas verdades. As pessoas passam. Tudo passa. Maria disse isso para Chico Xavier, né, num recado, não foi pessoalmente, né? Ela deu um recado, num momento de extrema dificuldade do Chico. Ela disse através de Emmanuel, né? Emmanuel até fez um show, né? Falou, senta aí que tem uma mensagem da Maria Santíssima para você. Chico foi, pegou aquele monte de papel, colocou, né, na mesa, pegou a caneta, colocou a mãozinha aqui, falou, pode ditar. Isso também passa. A sabedoria precisa de poucas palavras, né? Que bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. É sobre humildade. É sobre admitir, não, eu não sei tudo. Não, eu erro muito. E mesmo quando eu acerto, quando todos reconhecem que eu estou certo, eu não posso ser perfeito. Eu sou incapaz de perfeição. Todos nós ainda somos incapazes de perfeição. Então, o que falta para a gente baixar as armas? Entender que a gente, para chegar num objetivo maior, a gente tem que servir um ao outro. Não se colocando, muitas vezes, numa situação de santo que mostra o caminho. E eu não estou me colocando nessa posição aqui, não, gente. Toda vez que eu falo aqui, eu tomo uma ferroada, sabe? Que é para mim. Né? Às vezes fala bonito. Não. É doloroso. É doloroso. Na hora que você pega um texto desse para estudar, dói. Dói a sua consciência, dói o seu coração. A sua memória arde. Porque tudo que você fez que desobedecia essas palavras vem na sua memória. Coisa que você nem lembrava, coisa da infância. Pois bem, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Aí vem mais uma vez, né, sobre aquela situação da atitude. Se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Se unicamente saudardes os vossos irmãos que fazeis com isto, o que fazeis com isto mais do que os outros? E complementado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Quem me conhece sabe a minha posição política, que eu não vou falar aqui, para não, né, quem não conhece já, né, ter uma resistência no que eu estou falando. Mas chegou um momento em que eu falei assim, por quê? Por que
convivo com a pessoa na casa espírita, trabalho com ela na casa espírita, vejo ela e tudo, mas se a gente falar de política, a gente briga. Por quê? Onde que falhou? Onde a gente tem falhado? Que uma coisa transitória. É transitória, gente. Vai se resolver sozinho. Demora. Né? De 2000 anos para cá, né, Jesus está trabalhando, e trabalhando até antes disso, mas a gente já sabe que ele está trabalhando. É trabalho de formiguinha. Né, porque é a lei de liberdade. Não forçareis a ninguém. É forçar a pessoa. Né, e Jesus ainda fala, né, sobre o reino dos céus, né, que até hoje o reino dos céus foi conquistado à força. Pois bem, a sinceridade na outra pessoa, procuro saber. Às vezes o objetivo é o mesmo. A falha é só de metodologia. O que é metodologia? É o jeito de fazer. Um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer do outro. Agora, se tiver umidade para os dois lados, falar assim, não, qual que é o jeito mais fácil de fazer? E tiver debate educado, debate respeitoso, debate com valores cristãos, no sentido do evangelho. Não estou falando de cristão da nossa turma, não. E quando eu falo nossa turma, é todo mundo que é religioso, mas que ainda não vive a completude do evangelho. E eu me coloco junto aí. Eu já xinguei demais, e às vezes eu xingo muito ainda. Só que hoje, né, na hora que eu me pego, eu falo assim, opa, estou mudando, por que eu estou com tanta raiva? Então o negócio acontecendo. É o homem velho berrando para sair para fora. Ou melhor, querendo fechar a porta, né, querendo matar o homem novo no berço. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos, nem lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Aí vem o Salmos 1. Eu costumo falar que o Salmos 1, se Davi tivesse seguido o que ele escreveu no Salmos 1, ele provavelmente não teria necessidade de escrever mais 200 salmos. Porque bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E quem conhece a história de Davi sabe, né, que ele foi escolhido pela humildade e caiu pelo orgulho e pela vaidade. E pelo egoísmo, né? Porque a partir da hora que ele manda, né, um general que estava sob os comandos dele, defendendo ele e a nação dele, ele se coloca numa situação, né, de tremendo egoísmo. A motivação, ele estava com raiva de Urias? Não. Ele queria ficar com a esposa dele. Se isso não for o caminho dos pecadores, eu não sei o que é. Aqui tem uma recomendação dos Espíritos: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, ou seja, melhorar, melhorar e melhorar, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aprecaremos o látego e lhe obteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Está andando rápido, e aquele sucesso está te prejudicando espiritualmente, pode ser que você pare de ter sucesso. E bem-aventurado de quem tem essa oportunidade.
e da espora. Você está meio desanimado? Né? Imagina uma espora nas ancas, né? O tanto que deve doer. É claro que a gente está falando aqui de esporas morais, né? Não exige que o governo de seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelir-lhes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Bom, todos temos que trabalhar, mas somos livres para escolher com o que trabalhar. Todos devemos crescer, né, em nossas vidas, nessa passagem aqui na Terra, aprender o que bem entendermos para abraçar a profissão que quisermos. Mas isso não se faz sem instrução e sem aperfeiçoamento. Mesmo a tarefa mais simples, tem jeito de fazer. Eu lembro do meu pai me ensinando a capinar. Ele falava assim, você não vai aprender, não. Hoje eu até capino, até mais ou menos. É necessidade, né? Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Pois bem, todo mundo que ajuda, conquista admiração, né? Conquista gratidão. Então, mesmo naqueles momentos difíceis, vai ter sempre uma mão amiga disposta a escutar, né, os apelos do Cristo. Falou assim, dá uma olhadinha naquele nosso irmão lá, ele está precisando do teu auxílio. E quantas vezes, gente, a gente está num aperto, a gente pensando, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu faço com isso? Né, desesperado, às vezes morreu, né, desencarnou alguém querido, né, e você pensa assim, meu Deus, eu podia ter feito mais e não fiz, né, poderia, enfim, a gente fica triste, né, se perguntando se fez o suficiente, né, e às vezes uma pessoa te liga, pessoal fulano, estou precisando de você. Aí enquanto você está lá auxiliando quem está ao seu alcance de auxílio, não é que você se esquece, mas você é lembrado daquelas vezes que você teve a oportunidade de servir e serviu, e daquelas que você preferiu falar não, por alguma conveniência. Esse aprendizado, não tem nada condenável nisso. O que a gente não pode é guardar o aprendizado para depois. Lembra no início da palestra a conversa do chefe da preguiça? Pois bem, trata-se disso. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e vossas charruas, lavai os vossos corações, arrancai deles a cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. É lindo demais. E o Espírito que assina essa mensagem, ele só fala assim, Espírito protetor. A gente nem sabe quem é o Espírito. Imagina a humildade de um Espírito que escreve uma coisa dessa aqui, não quer aparecer, só quer ajudar. Às vezes também o nome dele não ia fazer diferença para a gente, né? Tão que, né, talvez nem teve na Terra encarnado. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio
nas reservas sublimes do celeste apostolado. Aí a pergunta lá em cima, né? Quem é o semelhante? O que significa o sublime apostolado? Pois bem, tem uma mensagem do Espírito de verdade que nos esclarece isso. Deus procede neste momento ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Bom, então a boa nova é que o serviço não acaba, né? Sabe aquela ideia, né, que o cristianismo antigo tinha de... Isso foi dado da religião romana, né? De ir para um lugar calmo, tranquilo e descansar pela eternidade? Esquece. Porque meu pai trabalha até hoje e Jesus trabalha também e eu tento, né? Todos nós devemos trabalhar. Todos nós estamos trabalhando, né? Cada um fazendo um pouquinho, mas sempre com possibilidade de fazer muito mais. E assim, vale a pena lembrar aqui que quando Jesus estava na terra e foi convidando, né? Ele já sabia quem estava pronto e chamou vários, mas vários queriam segui-lo, né? Aí teve um que falou assim: mestre, o que eu devo fazer para me tornar um discípulo seu, para te seguir? Falei, não, você tem que seguir todas as leis, todos os preceitos e tal. Não, isso eu já faço. Você tem que ajudar as pessoas, tá? Não, isso também eu já faço. Então só falta uma coisa. Aí foi onde mais doeu no rapaz. Então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e segue-me. Quer dizer, para alguns ele pediu só para seguir a lei. Para outros ele pediu tudo. É porque vai te pedir justamente aquilo que você não quer abrir mão. Mas é aquilo que vai te estacionar, que vai te atrapalhar, que vai te afastar dele, para começo de conversa. E tem outra parte interessante, que o rapaz chega perto dele, né, com a mesma proposta, com o mesmo pedido, né? Fala, mestre, quero te seguir. Permita apenas que eu vá. Jesus aceitou na hora, interessante, né? Permita que eu vá apenas enterrar meu pai. Aí Jesus fala uma coisa que a gente pensa assim, ué, Jesus pegou pesado, né? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus estava falando do pai dele? Do fato do pai dele estar morto? Ou das pessoas que deveriam enterrar ele? Não. Estava falando de afastamento. Aí a gente vai, na outra parte do Evangelho, quando a mãe de Jesus, né, para parafrasear o que está escrito, e os seus irmãos vão buscá-lo, né, enquanto ele estava pregando, ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olha para todos os que estão ao lado dele e fala: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ou seja, ele é o doador da vida. Quem está afastado do que ele veio trazer, da presença de Deus, está morto. E quem não muda, está morto. E eu estou falando aqui, gente, não é do corpo. Pois bem, gente, como disse nosso irmão Paulo de Tarso, examinai tudo e retende o bem. Muito obrigado a todos. Desculpa se eu me estendi um pouquinho. Essa mensagem que eu vou ler aqui agora está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo.
do Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrela cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e então podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe a todos.